treino. Sub-10? Sub-10. 2 treinos, nem sabia que tinha dinheiro nem nada. Meu primeiro salário, R$120. Nossa, sorrisão. Tudo feliz e tal. Você foi aprovado, você vai receber R$120. Falei, ô, glória. Falei, eu sou muito apegado com meus pais, então imagina, um garoto novo, uma rotina de sempre ver o pai, ver a mãe, amigo. Você foi sozinho? Eu fui sozinho. Se jogou? Os 6 primeiros meses eu chorava todo dia. Falei, as minhas coisas sempre foi acontecendo bom e eu tive uma lesão no joelho. Peguei ligamento não? Eu operei o menisco, colateral. Quanto tempo de recuperação? Era 3 meses, mas eu fui pegar infecção hospitalar, podia até perder a perna. Caraca, sério? Lá na Grécia, é isso? Mas o pessoal, por ser jogador, acho que tem que ter aquele... Não, tem que dar o resultado, tem que usar. Tem dia que a gente acorda de... Não é o dia, né? Fala, galera! Mais um episódio do Kings Cast. Hoje com um participante aqui, um convidado super especial. É um cara que tem uma trajetória muito bacana, que vai contar esse bastidor que a maioria da população brasileira gosta de saber, tem curiosidade, é sonho, é paixão nacional. Léo Jabá, bem-vindo, meu querido. Bem-vindo ao Kings Cast. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aí. Boa, Léo. Para quem não conhece, Léo Jabá aí, né, vai contar um pouco da trajetória dele. Jogador de futebol profissional, jogou agora o Campeonato Paulista com o São Bernardo, chegou nas quartas de final, né, Léo? Sim. Um feito em tanto, né, pro time do São Bernardo, né, acho que como negócio, como meta, o principal foco de vocês ali era passar da fase de grupo, certo? Chegar nessas quartas de final. Foram mais do que a gente esperava, né? É mesmo? Ficamos na história do clube agora, pela primeira vez, primeiro colocado, né? Ainda mais num grupo difícil que era o do Palmeiras, o nosso grupo D, né? Que era o Palmeiras, né? Se você no início da competição falasse que o São Bernardo seria o líder, com certeza ninguém ia acreditar, mas a gente já, graças a Deus, conseguimos essa primeira colocação. É muito bem lembrado, né? O time do São Bernardo estava no grupo que só tem o Palmeiras, que é uma das grandes forças hoje do Brasil, e ficar em primeiro. Parabéns pelo trabalho, e time. Da classificação geral, segundo, né? Segundo só atrás do Coringão, né? Ô, Léo, pra gente começar aqui, antes de mais nada, te agradecer a sua participação. A gente sabe quanto é corrida a vida de um atleta também. Então, cara, tem uns presentes pra você aqui. Não sei se você quer receber. Tá afim? Presente. Bora? É bom, né? Então vamos lá. Presente especial. Vamos começar uma por vez aqui, ó. Pode ir abrindo aí, porque a nossa audiência ela tem curiosidade. Assim, o que tem nessas caixinhas mágicas da Kings? Bicho. Nike, hein? Olha, Nikezinho, adesivo. Você gosta de Nike, Léo? Gosto. É. Confortável. Ó, um Air Forcezinho top, hein? Os corintianos não vai gostar muito não, por causa da cor, né? Mas... É isso, corintiano... Você é do corintiano que não evita usar verde ou não tem isso? Não tem isso não. Não? Eu também não. A gente brinca, assim, sabe? Essa questão. Mas, tipo, quando eu vou no estádio, eu procuro respeitar, né? Então, teve uma curiosidade. Sou corintiano também bem, assim, assíduo. E teve uma vez que eu tava trabalhando, eu não lembro que jogo era, e apareceu uma oportunidade no jogo. Falei, puta, meu, e era um jogo bom, assim, era umas quartas de final, alguma coisa assim. Só que eu tava com Adidas no pé verde. Aí não ia dar tempo de eu ir pra casa trocar, tá ligado? Eu falei, puta, cara, vou ter que perder o jogo. Pensei até no shopping comprar outro tênis, mas aí não ia dar tempo, tá ligado? Porque o jogo acho que era 8 horas. Eles são bem rígidos nessa questão, assim, de cor mesmo. É igual no Sul, né? É igual no Sul, isso aí. É bem a questão do verde ali no estádio é... Aí, agora entendi o tênis verde. Aí, ó, pra combinar o look, ó. Ainda bem que ele usa verde, hein, produção? Não, bem demais. Não, mas esse conjuntinho aí é um sucesso, viu, cara? Esse aí tá arrebentando, graças a Deus. Esse aqui que eu tomei de um amigo meu, né? Boa. Depois eu fecho. E a última caixinha. Aí, garoto. Alô. Branco e preto, né? Coringão. Aí, garoto. Bem demais. Top, hein? Boa. Marronzinho também, branco. Ô, Léo, obrigado, top. Uma curiosidade, na NBA é meio que uma praxe a questão da moda ali quando os jogadores chegam, principalmente no dia do jogo. Né? Diferente do time de futebol, porque chega todo mundo ali junto, concentrado no uniforme, mas no dia a dia ali, né? A gente que acompanha, que é do mundo do sneaker, a gente vê muitos jogadores, sneakerhead, que gosta.
Tem essa batalha de moda também, da galera olhar, pô, cara, isso aqui é legal, acontece muito isso. A gente até brinca, né? Tipo, um pouquinho da zoação, né? Que depois virou até moda, aquela Lei Maria da moda, né? Que tinha até a musiquinha, tipo, dependendo do como você chega vestido pro dia de treino. O pessoal tem aquela zoação, né? Que faz parte do futebol. Mas hoje em dia já tá bem mais avançado, né? Tipo, pra você ir pra um jantar, alguma celebração assim, tem até estilista, né? Que legal. Você tem estilista próprio já ou não? A gente tem sempre alguns contatos aí, ajuda, graças a Deus. Igual mesmo, eu vou ter uma inauguração de uma clínica, aí pedi pro Levi e pra Samela montar um look pra mim. Que legal. Então a gente... E os meninos são bons, hein? Não, Levi e Samela são bons, hein? São muito bons. Produção, bota aí aqui os dados do Levi e da Samela que eles merecem. Não merecem esse reconhecimento? Merece demais. Então, querendo ou não, hoje em dia a gente tem aquela visibilidade também, né? Então, lá de fora, chegou no Brasil também, então é sempre bom a gente sair bem vestido, né? Isso daí mostra também. Essa questão da moda aí, cara, é muito interessante, né? Eu sempre acompanho também e acho um barato, né? Tipo, o negócio da NBA lá e quanto que isso reverbera também depois dos outros, né, veículos ali de moda falando sobre... Pro futebol já é um pouco diferente, né? A não ser que são poucos países que eu saiba, é a Espanha. Que chega direto, né? De casa pro jogo, né? Já que no Brasil a gente fica mais concentrado. Então tem essa questão dos patrocinadores, então a gente tem que estar sempre com a roupa do clube. Eu vi na série... Que série que foi? Série do Messi, talvez? Do Atlético Madrid lá, né? Também. Eu vi alguma série, isso aí que você falou, que os caras eles chegam direto pro jogo, né? Direto de casa pro jogo, né? Às vezes tem que se apresentar pro almoço, Eu achei curioso, achei diferente, né? Culturalmente. Você tem que ser muito profissional, né? Você acha que isso daria certo no Brasil? Acho que a nossa cultura não ia aceitar, mas eu mesmo no Vasco com o Diniz, a gente se apresentava só para jantar. Entendeu? Legal. Ou no café da manhã. Que legal. Essa é a questão, é você ser profissional, né? Que legal. E o Diniz é cascado grossa mesmo ou não? É paizão, mas... É paizão, mas é aquele cara que cobra. Tem aquela cobrança lá. Me chamaram... Ele gosta de tirar o melhor do jogador. E me chamaram de pai aqui outro dia no meu time aqui, ó. Tá vendo? É aquele pai, mas aquele pai que exige, não, o melhor mais do suco, né? Esse que é o melhor, né? Sabe dar com a sua capacidade, assim. Foi uma experiência muito boa, assim. Ô, Léo, mas vamos lá. Conta um pouco da sua história. Acho que, de novo, futebol paixão nacional. O que a gente tem, você foi, com certeza, um desses meninos sonhadores em se tornarem jogador profissional, né? Muita criança, muito menino, muita menina, hoje em dia também sonham com isso. Me conta como foi sua trajetória até você chegar e que momento você entendeu que você era jogador, né? Porque vocês começam muito cedo. Como que foi investir nisso? Porque a gente vê muito... Eu tenho amigos que desistiram no meio do caminho por N motivos, desde contusão séria até a questão de putz, isso não é pra mim, não mereço tudo isso. Uma loucura, né? É um mundo, assim, de acessibilidade, de acesso, mas o começo é muito duro, cara. Me conta um pouco da sua trajetória. Como que foi esse começo aí? É uma faculdade que você não sabe se no final você vai ter aquele diploma, né? O futebol, né? Porque eu tenho, como você falou, também tenho uns amigos que tinham esse sonho de ser jogador de futebol, que tentou e não deu certo, hoje foram para outro meio. Comigo eu comecei a jogar bola com 4 anos de idade, né? 4 anos de idade? 4 anos, minha mãe botou numa escolinha. Meus pais eram marreteiros, né? Tipo, trabalhava barraca ali em São Mateus, né? Eu cresci na Zona Leste. E falava que eu era muito elétrico, saía chutando tudo. Ele levou no médico e o médico falou, ó, bota ele pra fazer algum esporte. Eu nunca pensei, tipo, que o futebol... Nunca tinha essa visão do futebol de dinheiro, fama, essas coisas. É amor mesmo, entendeu? Meus pais muito simples, meus pais são nordestinos, como falei, marreteiro, meu pai já trabalhou no trem. Caraca, que legal. Né? Então, tipo, eu cresci assim, de uma origem humilde, e as coisas aconteceu para mim mesmo mais sério foi no São Paulo, né? Eu passei pelo São Paulo, no Sub-10. Antes do Corinthians, antes no do São Corinthians, Paulo. Porque eu era novinho. E como foi pra chegar no São Paulo? Então, eu comecei a jogar a Copa Diarinho, não sei se você já ouviu falar. Copa Diarinho? Diarinho do Grande ABC. Não que, conheço. Tipo, tinha um destaque, saía sempre no jornal. E nisso daí eu joguei, era 2 professoras, pelo São Caetano, a escolinha. Eu joguei contra o São Paulo Center. São Paulo Center gostou de mim. E o São Paulo Center, dessa época, era onde minha mãe botou eu na primeira escolinha, que era Magic Ball em São Mateus. Que legal, cara. Aí me chamou, eu falei, eu só vou se meu irmão for. Eles deram bolsa. A gente foi.
Aí começou, todos os campeonatinhos era destaque, eu e meu irmão. Meu irmão tem diferença de 3 anos. Seu irmão é jogador também? É, ele joga na República Tcheca, mais República novo. Tcheca. E esse destaque teve uma seletiva do Brasil, de todas as escolinhas São Paulo Center. Mais de 100 garotos. Aí, tipo, dessa escolinha que eu estava, foram 5. Meu pai que levava no carro, meu pai sempre dava carona. Aí toda semana era um mandado embora. Aí na outra, Acabou ficando só eu, dessa seletiva todas, eles montaram o quê? 24 atletas, que era 11 de cada linha e 2 goleiros. E que era para ir para Cotia. Eu fiquei 1 ano no CT de Guarapiranga, ia todo fim de semana. No segundo, aí acabou o primeiro ano, no segundo ano fui para Cotia. Aí falou, ó, você vai ficar 1 semana de teste e ver se vai acontecer, né? Tipo, vai se aprovar. Em 2 treinos eles me aprovaram. Caraca! Em 2 treinos. Sub-10? Sub-10. 2 treinos, nem sabia que tinha dinheiro nem nada. Meu primeiro salário, R$120. Nossa, sorrisão. Tá tudo feliz e tal. Você foi aprovado, você vai receber R$120. Falei, glória. Mas qual que era o problema? São Paulo não disputava competições. Naquela época era só treino e no fim de semana amistoso. Aí um amigo do meu pai falou, ó, tem um clube ali em São Caetano que joga Associação Paulista. Leva o Léo lá, que é bom, sabe? Pra não ficar só treinando. Aí fui, que era o Fundação São Caetano. Aí eu joguei Associação Paulista. Aí tive destaque essas coisas. Mas o quê? O Fundação era um catadão. Quer dizer o quê? Tipo, pegava você que era do Palmeiras, eu do São Paulo, tinha menino do Corinthians, misturava. E a gente jogava. Aí fomos campeão e tal. Os meninos, você tem que ir pro Corinthians, você tem que ir pro Corinthians. Eu falei, não, tô bem aqui, tal. E minha mãe sempre pegou muito que essa questão da escola. Se não tirar nota boa, não vai treinar. Caraca, ela falou, legal. Antes de ser um jogador, você tem que ser um homem, sabe? Que legal. Caráter, essas coisas. Então, tipo, eu sou muito agradecido a isso. Eu terminei o estudo, mesmo sendo um pouco difícil, porque depois do treino profissional. Conciliar, né? É, muito difícil. Mas, graças a Deus, deu certo. E no meio dessas competições assim, o Corinthians me chamou, o treinador. Vem aqui pro Corinthians. Aí eu dei uma balançada um pouco, por quê? Pro São Paulo eu acordava 5 horas da manhã para ir para Cotia. Então eu estudava à tarde, tava chegando e dormindo. Aí a diretora começou a ligar para minha mãe, né? Diz, o Léo tá dormindo na aula. E minha mãe, não tá aguentando, né? Minha mãe falou, você vai pra... porque eu saía às 5 horas da manhã, eu chegava em casa meia-noite. Quando a gente é novo, a gente gosta de jogar. Saía do campo, do São Paulo, ia pra escola, ia pro campo, depois futsal. Jogar futsal ainda. Chegar em casa meia-noite, 5 horas da manhã, não tava aguentando, né? Cheguei até jogar no Corinthians e no São Paulo, né? Os dois até juntos? O final do ano, Porque o Corinthians chamou e falou, vem pra cá ver se você vai gostar e tal. Não fui pra teste nem nada. Isso em novembro de 2010. Aí fui, acabou o ano, meu pai falou, você tem que decidir qual que você quer. Eu falei, pai, me ajuda aí. Aí meu pai, tipo, do coração aberto, falou, você tem muita cara do Corinthians, sabe? Característica, assim, acho que você vai dar bem. E foi a melhor decisão, assim, da minha vida. Aí você foi pro Corinthians oficialmente? Eu fui pro Corinthians, acabou o ano, me apresentei no Corinthians, aí fui campeão paulista. Aí comecei a ganhar destaque. Aí eu nem sabia que tinha esse negócio de chuteira primeira linha, tinha questão de patrocínio. Pra mim era tudo... Novidade. Tudo novo. Fui convocado para a seleção, sub-14. Aí eu passei em todas as categorias de base. Na seleção você jogou até que sub lá? Até o sub-20, até o sul-americano, que é a última, né? Aí agora só falta a principal. E como foi jogar na seleção, no sub-20? É um sonho, você não espera igual. Eu lembro até hoje, a primeira convocação, eu estava em São Mateus, na loja lá do meu pai, de boa, tranquilo, aí o diretor ligou, você foi convocado para a seleção. Eu falei, oxe, que seleção? Não, seleção brasileira, você vai para Granja Comari. Eu? Isso era o sub qual? Sub-14, a primeira vez que eu andei de avião, nunca tinha andado de avião, fui pro Rio. Então, tipo, você vai tendo outra noção, assim, o que o futebol pode proporcionar, mas como falei, não é fácil, né? Não é fácil, todo mundo acha que é do dia para a noite, não é. Eu tenho exemplo dentro de casa, que as coisas pro meu irmão foi mais difícil, né? Mas graças a Deus as coisas comigo aconteceu muito rápido. Eu estreiei no Corinthians com... Deixa eu te perguntar, quando você estreou com o Corinthians? Com 16 anos. E no principal? No profissional. Contra quem que era, você lembra? Era Corinthians e ABC. Corinthians e ABC, Campeonato Paulista? Não, era... Foi assim, a gente tinha a Copa BH,
Tava lá em BH. Aí acabou o jogo, o Augusto agora, que é o presidente, ele era diretor. Falou, o Tite tá chamando você e o Samuel, era no lateral direito. Eu falei, tá brincando comigo, né? Acabou o jogo, o Tite tá... Não, é. Aí ia ter um amistoso. Lá em Natal, no ABC. Então foi o Tite que te trouxe... Tite. A minha primeira oportunidade foi com o Tite. E você chegou a trabalhar com ele já no... Aí depois eu fiquei treinando, mas como que joga? Guerreiro, Sheik, Romarinho, Luciano. Até o Luciano, né? É verdade. Luciano, tipo, a concorrência era muito forte e grande, né? Aí eu pedi também pra poder descer, pra estar jogando a Copinha, pra estar... Você jogou Copinha, né? Joguei a Copinha. Você foi campeão da Copinha? Eu perdi nos pênaltis. Nos pênaltis? O Flamengo, aquela que era o Paquetá. Eu lembro. Gente. Então aí vou pedir pra descer pra jogar, que isso é importante, porque você tem que ter minutagem. É bom você estar lá, mas era assim, a semana eu passava com um profissional e fim de semana descia pra jogar. Pra estar tendo minutagem, né? Tem que mas rodar, a cobrança né? é igual. Tipo, você tá lá em cima, mas quando você der, você tem que corresponder à altura. Cara, é interessante isso, né? Porque você falou, ao mesmo tempo você tá lá no primeira linha, mas, pô, é isso, pô, não tô jogando, mas eu tenho que estar sempre rodando, tendo atividade, pegando ritmo, porque quando me chamarem... Sim, a gente tem que corresponder ao... E o seu primeiro gol no profissional? Quando que foi? Foi no Paulistão contra o Linense. Linense, pelo Corinthians também? Foi aí também que teve uma entrevista também depois do jogo que ficou marcado, tudo que eu falei que pressão era um pai de família, sair 5 horas da manhã. Sim. Porque todo mundo tava perguntando, e o gol, e o gol? Aí foi o que eu falei. E o pessoal perguntou, isso aí sente com pressão? Eu falei, não, eu sou privilegiado, né? Eu faço o que eu amo, ganho. Cara, até tá na minha cabeça aqui pra te perguntar, porque jogar no Corinthians, né? Eu não sou jogador, tô longe disso. Mas, putz, cara, é um dos maiores clubes do Brasil, né? Pra mim é o maior, mas é um dos maiores do Brasil. Essa pressão, né, de fazer parte da torcida, que é uma torcida que joga junto, mas quando tem que cobrar também vai lá te cobrar, né? A gente sabe como funciona. Pra você foi uma coisa que meio que natural, porque pela sua história de vida, é o que você falou, pressão, você já enxergava como outra coisa. Então isso, cara, isso é uma bênção. Eu ser cobrado por ter chegado aqui, cara, é animal, é legal, é bom, é assim que você cobra enxerga. porque tem expectativa e sabe que você pode render também, né? Sim. Mas pra mim, para os atletas que começam na base do Corinthians, quando chega no profissional, a pressão já é normal, porque desde a base, desde o sub-10, já tem uma cobrança. Um garoto hoje de 10 anos na base do Corinthians tem a cobrança por resultado. Entendi. Entendeu? Eu sub-15, nós em Votorante, a gente tinha 5, 6 mil pessoas num jogo você com 15 anos. Ô, Léo, uma coisa que a gente discute muito, que eu venho acompanhando aqui, como eu gosto de futebol, eu acompanho muito, né, no geral, essa questão de base, né? Porque a gente vê, pô, a Copinha, né? A principal vitrine ali do futebol nacional em questão de revelar talentos, né? Então, o Lucas foi revelado lá, vários grandes jogadores, né? Kaká foi da Copinha, enfim. E a gente vê lá, pô, tem a Copinha lá no começo do ano, vê o Corinthians chegou na final esse ano, perdeu, mas tá sempre ali beliscando, né? Final e tal. Mas a gente vê muito pouco desses jogadores, né, serem aproveitados. E eu acho que ultimamente a gente vem acompanhando muito o Palmeiras, né, fazendo esse trabalho de base ali, de subir no moleque, vendendo por milhões, né, então roda muito. Só que, como você enxerga essa questão da base hoje em dia, né, esses garotos que estão lá jogando uma copinha, pô, vamos subir, escolhe 3, 4, mas a gente não vê esses moleques jogar. Vou até dar um exemplo atual do São Paulo, né, o Jean Francisco é um cara que destruiu na copinha, e é um cara que até os São Paulinos hoje não, cadê ele? Sumiu o moleque? Como você que vivenciou isso, o que você acha que acontece? Realmente é essa falta de espaço porque tem jogadores ali mais calibrados, pô, talvez não é o momento, então o treinador tem aquele cuidado de, putz, cara, o cara é promissor, mas se eu colocar ele agora, a cobrança é muito grande, a expectativa é muito grande, ele não vai atender, e aí a gente vai ter que emprestar, enfim. Como que funciona esse mundo ali, você que vivenciou isso? Isso daí depende muito de quem está no comando e também qual que são os objetivos de diretoria, do clube, momento do clube também, né? Tá. Porque eu posso falar pelo Corinthians. Na época que eu subi, ganhava tudo, tal, então é bem mais fácil você botar um garoto para jogar que não vai ter aquela pressão e mais fácil de você se adaptar dentro. Mas aí a gente vamos botar hoje o São Paulo. São Paulo, querendo ou não, tem uma pressão, não vem de resultados bons, tal, e o treinador tem que lá, vai ou não vai? Como que vai transferir essa cobrança, né? Uhum. E no Palmeiras ganha tudo nos últimos anos, então é bem mais fácil de você botar um garoto... A pressão é muito menor. Muito menor. E outra coisa, o Abel tem isso. Eu peguei o Abel no PAOK.
lá na Grécia. Você trabalhou com o Abel? Eu trabalhei com como ele. treinador? Como treinador. E aí, me conta, como que é? Intenso. É linha dura mesmo? Assim. Não, como eu falei do Diniz, tipo, não é linha dura igual o Diniz, assim, de palavrão, essas coisas assim, mas gosta muito de... Resultado, né? De resultado, de puxar. E também tem muito essa questão de subir garotos da base. No palco lá ele subiu 5, 6 jogadores. 5 jogadores. E aconteceu. A gente foi o que eu falei, é muito fácil. No Palmeiras ele chegou aqui, tantos garotos que ele subiu, vem. Isso que eu falo, é perfil de treinador também. E outra coisa, né, Léo, esse jovem, esse moleque, ele já entra também dentro de um time que tá azeitado, cara. E é bem mais fácil. É bem mais fácil de jogar, né? É bem mais fácil de jogar. Não é que é mais fácil, que eu digo assim, tem mais tranquilidade, Sim. aí o cara vai dar mais moral, vai dar... Imagina, nós dois aqui precisamos dar resultado, como que nós vamos ter paciência? Você entende? É complicado. É bem complicado mesmo, eu acho que... Ainda mais no Brasil, que a questão é resultado. O treinador tem que dar resultado, não tem tempo de trabalhar. É diferente da Europa. Você acha que o Brasil tem essa diferença? Que a gente é muito mais, tipo, derruba, tira... Você pode ver nos clubes aí, 2, 3 derrotas, já muda treinador. Principalmente clube grande, né? O quanto essa pressão ela acaba acontecendo, resultado. Um tempo atrás eu tava lendo, até na base tá tendo isso agora, não é mais... clube formador, que é resultado até na base. Caraca. Se perder, manda, entendeu? Antes, a base era para formar. O futebol ele é muito louco, né, Léo? O futebol ele é muito intenso e as coisas acontecem muito rápido, né? Eu acho eu acho que também é um dos motivos por ser algo apaixonante, né? Então, pô, essa questão da pressão, clube grande, cara, é uma coisa que deve ser, assim, pra vocês ali. Tem um lado bom e um lado ruim. Tudo isso, né? Tudo é o bônus e o ônus, né? Clube grande é a melhor coisa. Você sair na rua, você toda hora vai ser parado, você vai querer pagar uma conta ali, ninguém vai deixar. Mas ao contrário, tem tudo seu. Eu uso até o exemplo do Memphis, né? Você conheceu o Memphis já ou não? Não. Cara, eu uso o exemplo do Memphis. Pô, o cara chegou ano passado, fez um trabalho incrível ali, né, de vitórias, todo mundo colocou o cara num pedestal de puta, é um monstro. Aí esse ano os caras já mandam o Memphis embora, entendeu? Tipo, eu tava lendo hoje, traz o Roger Guedes de volta. O que eu li do Guilherme. Guilherme do Santos. O cara foi na Série B, foi bem, é o artilheiro do Paulistão, por causa de um jogo os caras já mandam embora. Já querem mandar o Guilherme embora também? Você entende? Essa eu não tinha visto entendeu? ainda. É isso que eu falo. Então, tipo, o mental é muito importante. Você não tem que ligar para comentário. É difícil. Entendeu? O futebol, tipo, o lado bom e pro lado ruim. É muito isso. Futebol é uma coisa muito intensa, cara. Eu acho que por isso é apaixonante, né? Por isso que a gente vive, quem é torcedor, né? Obviamente, você é jogador, torcedor, mas, cara, a gente fica numa tensão ali, numa vibe de, puta, resolver. Aí quando entra um moleque, você fala, pô, esse moleque vai destruir, esse moleque vai destruir. Você fala, putz, será? Vamos ver. Só que você falou, a gente não pode depositar em um moleque ali uma expectativa de vai resolver, vai me trazer título, vai ser campeão, porque... É tudo junção, né? E o Estevão, é diferenciado esse moleque, hein? Muito, hein? Gostei muito de ver assim. Jogar. Você jogou contra ele, né? Quantas vezes já, sabe? Não, só agora. O moleque tava em Portugal, né? Eu voltei esse ano, né? Então, falando um pouquinho da sua trajetória agora pra fora, né? Então, você jogou no Corinthians e você teve Eu fui campeão paulista no Corinthians, fui campeão paulista. 2017, aí fui vendido pra Rússia. Quem que era o time de 2017, o seu grande parceiro lá dentro do time? Tinha o Casinho, o Jô, Arana. O Casinho era uma figura, né? Nossa, demais. Casinho. O jogador mais resenha aqui do Corinthians da sua época lá que você jogou lá, quem foi? O Casinho? O Arana. A Arana era muito resenha, né? Tipo, brincalhão, assim. Então, Arana. Aí a gente pegava um pouquinho no pé do Casinho, assim, que nós éramos os meninos da base, né? O Pedrinho, né? Pedrinho tá no Shakhtar hoje? Tá no Shakhtar agora. No Shakhtar. O Casinho, eu lembro que ele era muito gringo esforçado. Da favela, o gringo da favela. Da favela, ele meteu uma tatuagem do Corinthians, não foi? Puta, que legal. E aí você foi campeão paulista em 2017? Fui campeão paulista, ainda joguei 2 partidas do Brasileiro, que a janela abriu no meio do ano aí fui transferido pra Rússia. Você foi comprado? Comprado. Era na época, o nome do time era Terek Grozny, aí mudou pro Akhmar Grozny. Tá. E aí como foi na Chechena. Como foi pra Rússia, cara? Foi uma experiência culturalmente meio dura pra mim, porque, como eu falei, eu sou muito apegado com meus pais, então imagina, um garoto novo, uma rotina de sempre ver o pai, ver a mãe, amigo. Você foi sozinho? Eu fui sozinho. Se jogou? Os 6 primeiros meses eu chorava todo dia.
É mesmo? Porque a cultura é diferente. Não pode usar bermuda no calor de 40, 42 Não, e graus. pra se comunicar também, né, Não Léo? falava, não sabia nada. Você tinha algum O tradutor? tradutor era espanhol. Aí eles Falava um portunhol e ele dava uma... tal, mas tipo, pra mim assim foi muito importante pra amadurecer como ser humano e como atleta, né? Foi muito para dar valor a outras coisas da vida assim, né? Porque às vezes aqui tá no Brasil, você vê todo dia, né? Ah, tá ali todo dia. Aí você vai pra longe assim, você vê a vida em... E o futebol, você sentiu muita diferença? Eu gostei muito do futebol assim, É. bem duro assim. É mais contato força, físico lá, não muita é? força. Eu cheguei lá, eu ganhei uns 3 quilos assim, que eles fizeram o trabalho, né? Você chega na Europa já faz trabalho. Tipo, Pra whey, ganhar... academia, proteína, pá, É massa, verdade. A muita gente vê o massa. jogador saindo daqui franzininho, daqui a Chega pouco já lá, tá ele mais já, encorpado, né? academia. É um futebol, é isso, o futebol russo é um futebol de mais contato. O futebol europeu, né? Ele é um futebol de mais contato, né? E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 1 ano e aí o PAOK contratou eu. Que aí é Grécia. Que é na Grécia. Aí foi o Abel. Não era o Abel O ainda Abel não tava lá ainda. Era o irmão do Luchesco. Do Luchesco. O filho do Luchesco, desculpa. Razan Luchesco. E aí você foi pra... E a Grécia, como que é o futebol? Eu jogava num time grande, então o jogo bom mesmo era contra as outras equipes grandes, né? Que tinha mais jogo. Contra as outras equipes era aquele de esperar mais, sabe? Pra sair como contra-ataque. Mas, tipo, pra mim foi muito bom a Grécia, porque o tipo não era... O clube não era campeão há 38 anos. 38 anos? 38 anos. Tava em jejum. No primeiro ano meu, fomos campeões, invicto. E campeão da... Invicto. Quantos jogos tem lá a temporada? Tinha 30. 30? Não, o campeonato. Aí eu joguei ainda pré-Champions, joguei Liga Europa. Você jogou Liga Europa? Joguei Champions League também. Champions League também? Pelo PAOK? Escutei o hino, aí Animal, aí hein? você chora, passa um mau filme na cabeça. Eu imagino, né? Vocês como jogadores, cara, eu acho que deve existir 2 ápices pra mim dentro de quem é profissional, né? Que começa a trajetória do futebol. Que a primeira é a seleção, obviamente, você fazer parte do time, representar o seu país, e Champions League, né? Acho que você ouvia o que você falou, você ouviu o hino, que você sempre estou no videogame ou na TV, cara, deve ser... Passa um filme na cabeça assim, você fala, caramba. Que animal, velho, que animal. E vocês foram bem na Champions? Como que foi? Não, a gente não chegou nem a entrar na... Vocês ficaram na pré-Champions. Mas chegamos até a última fase, né? Vocês perderam pra quem? Empatamos com o Benfica na Luz 1-1 e em casa tomamos 4. Putz, lá mais difícil. E como é jogar lá na Luz? É difícil. Não. Difícil. Ô, Léo, e aí depois chegou o Abel? Não, aí fomos campeões, tudo. Aí foi aquela transferência. O Jorge Jesus veio pro Flamengo, o nosso treinador foi pro Al-Hilal. Verdade. Aí o PAOK comprou o Abel. O Abel foi comprado do Brasil. E o Abel já jogava muito de juiz lá ou não? Reclamava muito Ele de tinha juiz, cobrança sim, mas ele pegou um grupo campeão, né? Então não era igual aqui, né? Como ele também não ficou muito tempo, ele ficou 7, 8 meses só. O calendário lá também é diferente, não é? Meio do ano até meio do ano. Né? Mas em questão de volume de jogos, assim, é parecido com o Brasil, que você joga quarta, um jogo por semana, a não ser que você tá na Champions ou na Liga Europa, aí tem um jogo da semana, fim de semana. Porque aqui não... Mas é bem diferente, igual data FIFA, você tem 5, 7 dias. Aqui não... Agora, esse ano tá parando, né, a data FIFA. Começou a parar. Mas lá não para. Lá para, aqui não parava, né? Aqui não parava. Então você tem uma qualidade de vida assim... E aí você trabalhou com o Abel, aí depois de lá Mas você foi pra onde? O Abel tive como falei, as minhas coisas sempre foi acontecendo bom e eu tive uma lesão no joelho. Eu peguei ligamento não? Eu operei o menisco, colateral. Quanto tempo de recuperação? Era 3 meses, mas eu fui pegar uma infecção hospitalar, podia até perder a perna. Caraca, sério? Lá na Grécia, isso? Caraca. Eu fiquei 1 ano e 5 meses sem jogar. 1 ano e 5 meses. Você pensou em parar? 3 meses. Não, pensar em parar não, mas fica um ponto de interrogação, né? Você fala, caramba, será que eu vou voltar a jogar? Sabe, o medo. E aí o Vasco abriu as portas pra mim, me recuperou. Aí você foi pro Vasco? Não, eu recuperei ainda. Jogou lá. Tudo, voltei a jogar, mas tipo assim, não era a mesma coisa, sabe? Tipo, teve um meio que desgaste, porque o médico na época saiu, entrou um novo, chegou um novo, eu já tendo jogado, fazendo tudo, foi examinar os jogadores, falou que eu tinha que operar meu joelho, entendeu? Aí, tipo, teve, querendo ou não, uma discussão que eu pedi falava inglês, mas, tipo, tão estressado que tava,
chamei outro companheiro para falar. Falei, pô, só eu sei o que eu passei. Imagina, você ouvir que podia perder a perna, um processo doloroso, né? Tudo que você passou, você já ter jogado, ter minutagem, para chegar e falar que você tem que operar. Falei, tem que saber abordar, tem que saber falar. Entendeu? Eu sei que era recente, eu não ia ter a mesma força que eu tenho na perna esquerda na direita, porque Sim. acabou Sim. de acontecer, entendeu? Aí, junto com o pessoal que cuidava da minha carreira na época, a gente procurou clube no Brasil para vir de empréstimo, e o Vasco abriu as portas. É um clube que não me revelou, mas que eu sou grato que me botou no cenário de volta brasileiro para jogar bola. Então, tipo, e no Vasco, quando você foi, era o Diniz? Era o Marcelo Cabo primeiro. Tá. Marcelo o Vasco estava na segunda? Tava na B. Na B. Aí foi eu trabalhei com o Cabo, depois com o Lisca e com o Diniz. Lisca é doido mesmo ou não? Não. Não, é só... o pessoal fala só. É um trabalho muito bom dele. É que o Lisca, ele é muito apaixonado, né? Eu, tipo, querendo não pode dizer assim, a torcida do Ceará botou isso com um personagem, ele comprou, é treinador e tá... Mas os trabalhos dele é muito, muito bom, assim, gostei, foi trabalho. Aí depois de Diniz... Aí acabou a temporada, não conseguiu acesso. Não conseguiu acesso. Nisso daí também, no meio do campeonato, o Paok acabou me pedindo de volta, o Vasco não liberou. Né? Eu voltei para lá e depois eu joguei o Campeonato Paulista 2023, também foi bom a campanha, e surgiu a oportunidade de voltar para a Europa, que eu fui para Portugal. Aí você foi para Portugal, jogou lá no Estrela da Amadora, em Lisboa. Fiz gol no Sport, Portugal, no Benfica. Como foi morar em Portugal? Tipo, me senti no Brasil, assim, porque muito brasileiro. Para quem vivenciou essa questão de Rússia, de Grécia, para Portugal você fala, pô, tá em casa, né? Nossa, top. E lá no dia a dia, lá em Portugal foi tranquilo, porque dizem que a população ali, né, os portugueses, tem eles são mais... que fala que tem preconceito. Eles são mais fechadão. Mas, tipo assim, eu não presenciei, não vivi nenhum. Foi assim, de boa. Não sei por ser jogador, não sei. E aí você ficou lá com o tempo? Um ano, fiquei uma temporada, aí vim de férias, eles ia comprar, mas aí eu tive a lesão no tendão de Aquiles. No tendão de Aquiles. Aí cirurgia de novo. Aí eu operei. Falo que Deus é tão bom assim que era uma lesão de 9 meses, eu voltei a jogar com 4 meses. 4 meses? Fiz um acompanhamento com o Dr. Lucas, que cuida de mim, com meus fisioterapeutas, o Gui, o Felipe. Léo. Foi... Aí você voltou. Voltou voltei a jogar. Voltei, o melhor início assim, de carreira assim, ó, com 10 jogos, 4 gols, 1 assistência, questão de minutagem. Em que time isso? Aí no São Bernardo Paulista. São Bernardo, agora já esse ano. Esse ano. Que eu recuperei, eu tava sendo comprado pelo Vitória, né, da Bahia. Acabou tendo a lesão. Trabalhar com o Thiago Carpini. Thiago Carpini. E agora, quais são os seus planos? Acabou o Campeonato Paulista, quer dizer, né? Acabou o São Bernardo. Tirei uns dias para dar uma relaxada, né? Renovar as energias, né? O São Bernardo tá jogando o quê? Série C. C, né? Série C. Deve subir provavelmente para B, né? Espero que sim. É um clube que todo ano faz projetos bons, né? O pessoal que tá lá. E cresceu muito, né? Nos últimos anos. Você comentou, no Paulistão, né? Nos 4, 5 anos aí, tá sempre É sempre uma pedra no... É do Barleta também. Barleta, não é? O Barleta. Sempre surge. Esse ano mesmo aí, a gente fez uma campanha histórica, como falando. É importante isso daí, querendo não dar visibilidade para São Paulo, né? Mais um clube do estado. Total. Agora voltou a reapresentação essa semana. Então, mas ainda não defini nada. Mas o seu passe hoje é de quem? É do São Bernardo. É do São Bernardo. Tá. Tem um contrato com o São Bernardo, mas graças a Deus ao trabalho aí teve bastante reconhecimento. Então ter calma, se dar com o pessoal que cuida da minha carreira e ver o melhor caminho assim para continuar. Se for para seguir no São Bernardo, tem que fazer um bom campeonato aí, botar o clube na B, que é o tão sonhado acesso. Boa. Ô, Léo, e dentro dos gols que você fez na sua carreira, qual foi o mais marcante para você? O mais marcante, eu coloco 2. Que é o primeiro, que foi no Corinthians, né? Que, como eu falei, tira aquela pressão, né? Um alívio. E o segundo é o pelo Vasco, né? Meu primeiro gol pelo Vasco, como eu falei, foi um momento muito difícil para mim, que eu não aguentava ver luz.
Sério? Porque a bactéria era muito forte, né? É hospitalar, tipo, de 100 em 100 a casa que você vai operar, daí um. Eu fui o sortudo, fui sorteado, né? Mas antes eu não conseguia nem falar, me emocionava assim, sabe? Porque foi um momento muito, muito difícil. Como falei, as coisas comigo sempre aconteceu muito fácil. Eu estrei com 16 anos, depois com 18 vendido, 19 vendido, campeão. Eu tinha uma proposta do Porto. E do nada uma lesão assim, querendo ou não, é um baque, né? Sim. Pra você, aí você vê sua mãe, seu pai chorando e você não poder fazer nada, que eu não aguentava fazer nada. Então, tipo, depois de 1 ano e meio, voltar a fazer o que eu mais gosto e amo na vida, que é jogar futebol e fazer um gol. Então, Inclusive eu ia te perguntar dessa sua carreira, momentos marcantes, né? Eu acho que esses 2 momentos de recomeço, né, são assim, de fato, fala, cara, pô, tô de volta. Né? igual Voltei a agora. fazer porque eu amo, que eu sou apaixonado, né? Igual agora, como eu falei, uma lesão, tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles. Adriano parou, Everton, o goleiro que era do Porto na época, que operou, parou. Porque é uma lesão muito difícil, né? Porque querendo ou não, tá todo o seu peso do corpo ali no tendão, né? Então, você ficava, caramba, será que vai voltar? Será que vai ser a mesma coisa? Aí fiz o gol, depois de 1 ano, joguei aqui no Brasil, né? Que tava fora. Meu pai e minha mãe no estádio. Pô, então foi uma sensação única, assim. Que lesão é muito ruim. Para o jogador de futebol, eu acho que o maior medo é justamente esse, né? A questão da lesão. Até quando e tira uma dúvida, Léo, aí é da polêmica do momento, essa questão do gramado sintético. Né? Quando você joga no sintético, você sente uma diferença realmente dos outros gramados? Sim. Quando a gente é moleque, assim, a gente não tanto faz, vai e joga bola. Aí, né? Mas, por exemplo, depois você tem cirurgia no joelho, então quem operou o joelho, o sintético, acaba. No outro dia você não consegue andar, é muito ruim. Ele puxa muito, né? Entendeu? O impacto, entende? É a mesma coisa, se você operar tal. Na esteira já é ruim, os médicos nem indicam você correr na esteira. Pra você hoje, qual que é o melhor gramado do Brasil? De jogar, de que você jogou? De campo? Eu gosto muito da Arena. Da Neoquímica Arena? Da Neoquímica Arena. Dizem que lá é um dos melhores, inclusive é bem parecido com o Premier League, né? Em questão de... muito... Tipo, a graminha pequenininha, o jogo flui bem, né? É muito... E, Léo, diz uma coisa, como que é essa vida de atleta, né? Agora, deixando um pouco essa questão do dia a dia do futebol, indo mais para agora, tipo, o Léo no dia a dia, como não um jogador de futebol, né? No seu momento lifestyle. Como que você se cuida? Você tem que ter uma alimentação equilibrada, em questão de festa, que a gente sabe que esse mundo é um mundo que tem muito acesso agora, né? A festa, a balada, pokers, por aí. Então, como que você lida o seu dia a dia, se equilibra, né? Quanto a esse monte de coisas que acontece no paralelo ali e que, de alguma maneira, é tentador ali para o jogador, para a jogadora, enfim, de futebol? O futebol, nós atletas assim, de alto rendimento, se você não se cuidar, não é como antigamente. É até engraçado que ontem eu estava tendo uma conversa dessa com meu pai, né? A gente tava falando sobre a vida, sobre cobrança, né? Aí ele tava falando, nos anos 80, 90, o atleta fazia isso. Eu falei, pai, esquece. Que hoje em dia, se você chegar para treinar 8 horas da manhã, você vai rasgar. Rasgar que eu digo, vai ter uma lesão muscular. Não quer dizer que você vai sair uma vez, mas você acha, saiu hoje, não vai acontecer nada. É a segunda. Porque hoje a gente, querendo ou não, é tipo robô. A gente usa um GPS, não sei se você já viu. Já viu aquele tops? Aquele topzinho. Então, tipo, a gente tem um GPS, a gente tá correndo, tem um drone em cima. Quando eu acordo, eu tenho que responder o questionário, quantas horas eu dormi, se eu tô com dor, a cor da minha urina. Isso é meio prático para todos os clubes? Hoje em dia todos os clubes usam isso. Entendeu? Fazer um acompanhamento de fato ali de perto. Não é ter o controle, entendeu? De carga, entendeu? O seu corpo pode reagir de uma forma, vamos botar. Eu não reagi de outra forma, aí vou dar uma carga. Se você tá com um pouco de dor, o treinador consegue dar uma diminuída na carga no treino. Então, tipo, hoje é muito controlado, não é como antigamente. Entendeu? Eu me cuido muito, como falei. Eu tenho um pessoal que me acompanha já há 5, 6 anos. Então, tipo, sempre acabo o treino.
eu vou fazer recuperação, 2 dias antes de jogo eu faço massagem. O treino geralmente vai de 7 dias, vamos supor que aqui você joga uma vez por semana, que é no domingo. Na segunda-feira, quando começa a semana, você faz um trabalho de recuperação do jogo anterior e na terça começa a treinar normal? Não, ainda não. Ainda aqui não. No Brasil não, exemplo. Na Se quarta. jogamos no domingo, você vai se apresentar na segunda tarde, quem jogou vai fazer a questão da academia, tipo... Mais leve. O segundo dia você só vai fazer uma parte, aí no terceiro dia você já vai pro campo. Já vai pro campo mesmo. Vai pro campo, entendeu? E geralmente um treino assim dura quanto tempo? 1 hora. Uma hora, uma horinha. Coisa... O campo, no campo. Tá. Mas o treino já começou na academia. Tá. Igual eu me apresento 8 horas no clube. Eu saio meio-dia. E esse negócio de preleção aí, acontece mesmo? Tipo... Não, é que a pré-eleição é no dia de jogo. Então... Antes de você sair pro estádio, igual, tipo, você vai acordar, café da manhã, almoço... Porque em dia de jogo, geralmente, já concentra um dia antes. Você concentra um dia antes? Um dia antes, tu acordamos, vamos pro jogo, almoça junto. Almoça antes junto. de ir pro estádio, preleção. Aí tem a pré-eleição, que vai passar as bolas paradas, o que a gente já viu, mas só pra dar uma reforçada. Reforçada na mente, né? E, cara, Léo, eu tinha uma dúvida. E aí, tem de fato ali o treinador que, nesse momento, o cara é diferenciado? Que ele consegue arrancar o melhor do jogador? Tem, claro. Tem. Não tem como. É como eu vou falar pra você. O treinador, no jogo grande, ele não precisa motivar você, né? Sim. Não joga não. Vamos jogar contra o Corinthians e Palmeiras, você já tem a motivação ali. Sim. Mas é a motivação, vamos querer não, pegar um clube menor. Se você faz uma partida boa, vai pegar... Então, tipo, ele tem que saber, né? Cara, aí, uma dúvida que você tá falando, é de fato isso. E eu lembro, recente agora, quando o Corinthians perdeu pro São Paulo, Luxemburgo, e uma coisa me marcou muito, né? Porque eu vivo nesse mundo corporativo, de ter mais de 20 anos, liderando pessoas como gestor, mais de 10 anos. E, cara, eu sempre tô aqui para motivar meu time, né? Todo mundo trabalhar bem, trabalhar feliz, trabalhar com propósito. E teve uma coisa ali, quando foi eliminado, e aí eu assisti na coletiva do Luxemburgo, uma coisa que me chamou a atenção, que foi a questão do... Putz, cara, ganhamos o primeiro jogo de 2-1, né? Com os 2 gols do Renato Augusto. E no segundo jogo a gente entrou para tomar um gol só no primeiro tempo. Eu falei, pô, meu, como que você tá num jogo pra perder? Não, porque no segundo tempo a gente ia segurar, ia pros pênaltis, a gente tinha o Cássio, que a galera... Falei, cara, você não pode entrar na minha opinião, tá, Léo? E aí eu vou te fazer essa pergunta. Você não pode entrar pra perder. Você vai entrar pra perder? Não existe isso. Vou entrar pra empatar? Não sei se é normal, né? Vou entrar pra ganhar. Não, eu nunca presenciei isso. Então é isso. Você já presenciou algum momento que, gente, vamos jogar pelo empate. O time é muito superior, então vamos fechar a casinha, vamos jogar pelo empate. Por exemplo, você pega o São Bernardo, que foi uma surpresa esse ano, né? Mas antes dele ter essa surpresa, pô, você vai pegar um Palmeiras, vai jogar com o Corinthians, vai jogar com o São Paulo, vai jogar com o Santos. Cara, vamos jogar ali mais na retranca, porque é uma tática, legal. Não, por uma bola. Tática nossa por uma bola. E não deu certo. Mas agora entrar pra perder, você já presenciou alguma vez? Eu acho que ele se pronunciou errado assim, né? Ele foi mal, ele não foi feliz nas palavras ali. Eu acho, porque ainda mais num clube grande, ele não... Justamente, por isso que ele caiu super mal, né? Não tem como. Eu tenho certeza que ele não passou isso na Você já trabalhou com o Lucha ou não? Não trabalhei não. Eu tenho... Ainda mais nesse grupo aí que só tinha jogador que eu já trabalhei, os caras não... Você jogou com o Renato Augusto? Treinei com ele em 2015. O cara ainda não era do profissional, mas sempre subia pra... Cara diferenciado, né? Muito. Renato Augusto... Ele, o Jadson. Elias. Cara, que time. Muito, que né? time. Era... Ô, Léo, o que você sente ali do futebol hoje em questão de... não sei se intensidade, de tática, de estratégia... Porque hoje, o que eu vejo muito é que hoje o básico, né, o que é padrão dentro de um jogo, muitas vezes não acontece. O Palmeiras é favorito, vai ganhar fácil. Cara, às vezes vai ganhar de um gol ali suado, né? O exemplo do Corinthians agora na pré-Libertadores antes do Guarani, né? Que eu não lembro o nome do time lá que jogou, que era um time semi-amador praticamente. Né? Pô, o Corinthians suou sangue vai ganhar. E se fosse uns anos atrás, você fala, não, vai passar o cabelo, vai ser rápido, vai ser fácil. Mudou o futebol? Mudou, não tem mais bobo. Vai naquilo que eu te falei, né? Que hoje hoje tá tudo muito avançado. Hoje não tem. Antigamente Brasil e com todo respeito, Peru ou a seleção Venezuela. Você lembra? Assim? Lembro, era isso mesmo. Hoje não tem mais bobo. Hoje tá tudo. Hoje não é só o talento, né? Igual o pessoal fala muito. Hoje não basta você só ter talento. Se você não se cuidar, se você não se preparar.
É isso. Não vai. Não tem mais bobo. Não vai, não tem, entendeu? Igual hoje tem controle de sono, hoje tem tudo, né? Tudo. A gente fura o dedinho para ele tirar o sangue, fazer o check-up, para ver como que foi seu sono. Então, tipo, hoje tá muito avançado. Ixi, eu ia me complicar nesse aí, porque meu sono então, a questão da urina. Tudo é controlado. Ô, Léo, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquele Léo que estava começando ali o profissional, que conselho seria? Eu não sou hipócrita nem nada, né? Mas, tipo, hoje, mais maturidade é mais fácil falar, né? Ter um pouquinho mais de paciência, às vezes, assim, lá atrás, né? Porque a gente é novo, a gente acha que pode tudo, né? Fazer tudo, então acho que eu tenho um pouquinho de paciência, assim. Paciência. A paciência. Essa palavra paciência aí, ela tem que ser usada, acho que de maneira mais... Ainda mais pelo mundo que a gente vive hoje, né? Não só no futebol, mas no mundo geral, né? A gente vê muitas pessoas hoje sem paciência, né? Eu, muitas vezes, me paro em alguns momentos e falo assim, putz, cara, tem que dar uma segurada, tem que pensar duas vezes antes de falar. Isso. E tem aqui, eu tava brincando numa situação, eu falei, pô, se eu fosse ter uma atitude, falar com uma pessoa sobre esse assunto agora, ia ser de um jeito. Depois, daqui 15, 20 minutos, vai ser totalmente do mesmo jeito. Né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional, no corporativo, de comunicação não ofensiva, pô, você tá lá no dia a dia estressado, um milhão de coisas acontecendo, recebe aquele e-mail meio, sei lá, bruto, que não tem sentido. A primeira sensação, pega lá e responde. O que eu aprendi? Responde, não manda. Deixa lá 15 minutinhos. Daqui 15 minutos você abre o e-mail, você responder e lê de novo. Você vai mudar o e-mail inteiro. É impressionante, cara. Porque depois que saiu da boca, não tem como. Isso aí. É isso aí. Então, acho que paciência aqui é uma dica legal aqui pra galera que tá nos assistindo. Pessoal, tenham paciência com tudo na vida de vocês, né? E a gente sabe o quanto a questão da ansiedade, da velocidade hoje, né, é muito complicado. Léo, a gente tá chegando no final. Eu queria te agradecer pela sua presença mais uma vez. É um prazer falar contigo, um prazer falar com um cara ali, um cara que vem construindo uma trajetória muito bacana dentro do futebol. Não sabia das suas histórias, fiquei sabendo que você, parabéns, né, porque você não desistiu. Em nenhum momento você falou de desistir, acho que isso é legal, porque eu escuto muita gente falando, não, pensei em desistir. Você, cara, o tempo todo, acho que conseguiu trazer a paciência para esses momentos que você passou. Parabéns pela sua trajetória, cara, incrível. E para finalizar aqui, uma última pergunta, né, que você deixasse uma mensagem aqui para nossa audiência, sobre algum pensamento que molda você, que moldou você durante esse tempo, que você vivenciou, alguma dica prática, alguma mensagem que você quer transmitir para a galera que está nos assistindo aqui. Não, eu que agradeço novamente pela oportunidade, né, de estar falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre as dificuldades, porque hoje todo mundo acha que é igual pastel, né, as coisas, e não é, porque muitas vezes as pessoas não têm noção, só vê o jogo, né, mas tem a preparação. Como falei no início também, tem muitas pessoas que tentaram e não conseguiram, né? Não é fácil, né? A pressão é muito grande, o pessoal, é só o Léo. Não, eu tenho pessoas por trás de mim. Total. Né? Igual o pessoal vê você aqui, acha que é só você. Não é, você tem uma família que depende de você. É a ponta do iceberg, né, Léo? Você entende? Então, tem a questão da cobrança, mas, tipo, eu sou um ser humano, como todos, né? Mas o pessoal, por ser jogador, acho que tem que ter aquele... Não, tem que dar o resultado, tem que usar. Tem dia que a gente acorda de... Não é o dia, né? Tem dia que é noite, né? Mas eu levo sempre comigo, eu aprendi a ser paciente, aprendi também a ser grato, né? Porque eu acho que a gente tem que ser muito grato, né? Porque tem... Igual eu falo pra todo mundo, mas quando você achar que tá algo ruim, lembre-se, tem sempre alguém que tá pior. Então, numa cama de hospital. Então, nos últimos anos eu venho com isso comigo, sabe? Então, hoje eu procuro sempre agradecer. Tem uma situação ruim, eu agradeço, porque pode ser um livramento. E para você ver, as coisas acontecem, porque a minha lesão era de 9 meses. Em 4 meses você já tava eu voltei a jogar. Entendeu? Então, é nunca desistir, né? Ter humildade, pé no chão. As coisas não é fácil. Não vou mentir isso aqui que é fácil, que não é. Mas é persistir no seu sonho, ter muita fé e... Embora sonhador. Boa. Léo, obrigado, meu querido. Pessoal, para quem gostou aqui, curte, deixe seu comentário, segue a gente aqui no sininho também, que toda semana tem episódio novo do Kings Cash, sempre trazendo pessoas super especiais aqui para trocar uma ideia,
falar sobre vida, falar sobre valores, falar sobre profissão, falar sobre tudo, tá bom? Obrigado e até a próxima.